Olá, sou o pastor Irineu Grubert e eu queria compartilhar nos próximos 5 minutos um assunto que eu acho extremamente importante para a gente ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Primeiro, é entender o amor de Deus no sentido de que viemos de um lugar vitorioso. Quando a gente olha dentro dos casamentos, das amizades, é muito comum o amor ser construído dentro de relacionamentos ou por relacionamentos, né? E aí se constrói um nível bom, ruim de amor. Mas quando a gente olha em Deus, ela não é feita por relacionamento. Deus, ele escolheu te amar. Antes de você existir, antes de você ter feito qualquer coisa nesse mundo, ou você ter existido para fazer qualquer coisa para Deus, ele te escolheu te amar. Por quê? Porque essa é a origem, Deus escolheu assim. Então ele escolheu te amar e pensar grande sobre sua vida. Por isso te dá uma condição de você pensar em uma vida vitoriosa, não aquilo que foi contado pelos outros, ou baseado na vida dos outros, mas sim baseado naquilo que Deus contou sobre você. E o que Deus contou sobre você? A Bíblia diz que Deus só teve bons pensamentos sobre você, Deus tem perdão sobre você, Deus tem uma vida vitoriosa dentro do seu emocional, dentro da sua vida espiritual. Então Deus você precisa entender e viver uma história que Deus conta, não viver uma história de inverdades contadas talvez pelas circunstâncias que você viveu, você vive. Muitas pessoas ficam presas a isso, ao passado, ao social, ao histórico contemporâneo que eles vivem na sociedade, mas você precisa entender sobre o amor de Deus e viver uma história nova, um tempo novo de Deus, né? É interessante que você precisa entender também esse desajuste que existe na sociedade. Na verdade, nós vivemos um papel que nós deveríamos ser desajustados diante dessa sociedade. Não se ajuste à sociedade. A Bíblia fala da história de Moisés. Moisés, ele foi criado para ser um príncipe, né? O filho da filha de um faraó. E ele podia ter escolhido esse título, era o social, era o ajuste, quer dizer, o maior ajuste na sociedade era você ser um príncipe dentro do Egito. Mas Moisés, ele não viveu essa história, ele entendeu que não é essa a história que Deus tinha para ele é que ele viu o invisível, ele viu uma vida que ninguém via. Então em Deus, em Cristo Jesus, ele viu uma história nova. E note que Moisés, por um tempo, ele viveu também como um desajustado social. Ele não conseguia conviver com os egípcios, porque não conseguia entender ser um filho da filha de Faraó, e não conseguia viver com os israelitas, que eram escravos, tinham uma mentalidade escrava. Então ele não conseguiu nem ser amigo dos jovens israelitas e nem amigo dos jovens príncipes do Egito. Mas ele viu uma outra maneira de viver e ele se tornou um grande libertador, né? Um grande exemplo de uma pessoa que viu uma história contada por Deus. Então, queridos, às vezes você precisa também viver esse ambiente na sua vida. Viva aquilo que é uma história contada por Deus. Não vive com caricaturas desse mundo, não vive com estigma estabelecido nesse mundo que você vai ser assim, que não vai ter jeito. Davi, ele foi um pastor de ovelhas, mas Deus nunca determinou que ele fosse um pastor de ovelhas. Deus determinou para Davi que ele seria um rei, e essa era a história de Davi. Se Davi fosse só um pastor de ovelhas, seria o que muita gente queria, um cuidador de carneiro, um menininho lá do campo, mas Deus nunca tinha projetado isso para ele. Ele acreditou numa história que Deus tinha contado, que ele ia ser um rei. Então, ele viveu essa história, e isso é muito importante para a nossa vida. Deus está procurando você para iniciar um plano eterno que Ele começou na sua vida. E começa a viver isso para a sua vida, essa nova estação, esse novo tempo de Deus. Estabeleça esse fundamento na sua vida. Você é aquilo que Deus determinou que você seria. Então é muito importante você viver dentro desse ambiente da luz de Deus, da revelação de Deus. E a sua história, ela tem que ser vivida em Deus, querido. Que Deus te abençoe, viva intensamente esse ambiente da revelação de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.